todos, meu nome é Miriam, eu sou ex-bolsista do IFSU de Minas Campus Inconfidentes, no qual eu pude atuar por 7 meses dentro do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, que é o NAPNE, e durante esses 7 meses eu tive a contribuição do Reginaldo Aparecido da Silva, que é um dos contribuintes para que esse projeto fosse escrito. O Reginaldo foi o supervisor do meu estágio e ele contribuiu muito para a minha formação, com muito diálogo, debate, escrita e até mesmo com referências que ele mesmo trouxe para mim. Eu tenho muito a agradecer ele. Bom, o título do nosso trabalho é A Formação de Professores para Educação Inclusiva, Experiências Tecidas dentro de Espaços Educacionais. E qual que foi o principal objetivo desse trabalho? O principal objetivo desse trabalho foi trazer uma abordagem documental, bibliográfica e da prática. Então, durante esses 7 meses, eu atendi vários alunos, dei monitoria de filosofia, ciências, biologia, química, física, diversas matérias, e durante essas monitorias eu pude entender as especificidades de cada aluno. E entender também o papel do professor do ensino regular. É por isso que a ênfase do nosso trabalho é trazer a importância da perspectiva desse professor do ensino regular para a integração desses alunos em sala de aula. Mas antes de falar, de tudo isso, eu queria trazer uma abordagem histórica sobre esses alunos, não só dos alunos, mas pessoas com deficiências para a sociedade. A gente tem um dado que somente em 1990 que começou a ter uma visibilidade mundial. Isso aconteceu após a Conferência Mundial de Educação Especial, que foi proclamada pela Declaração de Salamanca, que definiu políticas, princípios e práticas educacionais. Então, a gente passou a criar políticas públicas para essas pessoas a partir de 1990, com a declaração, a proclamação da Declaração de Salamanca. A gente tem um contexto muito anterior disso, que todos os sujeitos diagnosticados com deficiência mental, por exemplo, eles eram internados em manicômios, em orfanatos, e eles eram tratados como pessoas anormais, pessoas que foram, por muito tempo na antiguidade, apresentadas como mal constituídas, débeis, anormais e deformadas. Então, a gente percebe esse passo, como que é importante a gente falar sobre essa educação inclusiva, de como a gente precisa se colocar a entender, a escutar o que é a história dessas pessoas, porque por muito tempo eles foram discriminados, ainda existe uma discriminação, ainda com todos os direitos em vigor da legislação, ainda existe uma discriminação muito velada. Então, é sobre esse contexto que a gente gostaria de abordar, mas num sentido mais educacional. Então, permitir o acesso a esses sujeitos por muito tempo, que foram deixados de lado, à margem da sociedade, é um ato político, visto que todo sujeito, com base na Constituição, todos têm direito à educação de qualidade. Então, a gente precisa, enquanto formadores de educação e enquanto docentes, a gente precisa pensar numa educação de qualidade para todos. E com base nisso, eu também trago no meu trabalho uma frase muito importante do Paulo Freire, que é um dos pedagogos que eu sempre me embaso para falar sobre, que a educação ela não transforma o mundo, A educação ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, o principal instrumento que pode modificar todo o ambiente à nossa volta é através do acesso à educação. Então, a gente está vendo um cenário muito difícil aí, um cenário de cortes de verbas da educação. A educação ela é muito socateada no Brasil e existe um público que, além disso tudo, sofre muito mais do que a gente pode dizer, E então, com tudo isso que eu acabei de abordar, a gente também traz que ainda não tem um planejamento que possibilite a formação de professores do ensino regular. Então, os professores do ensino regular que fazem licenciatura em Química, por exemplo, eles vão dar ênfase na Química e as práticas pedagógicas para incluir aquele aluno que tem alguma necessidade específica, como a dislexia, o autismo, também o TDAH,
essas especificidades, elas são tratadas geralmente com o professor de apoio, e o professor do ensino regular, ele fica mais para o ensino do conteúdo. Então, a gente traz aqui que, como garante a LBI, a maioria dos professores que tem na sua formação inicial, por exemplo, a licenciatura, mantém o foco na sua área específica de conhecimento, ou seja, um professor de química, né, como eu acabei de mencionar, deverá discorrer sobre o seu conteúdo, deixado a questão que rege as práticas educacionais inclusivas, sobre a responsabilidade do núcleo que atende. Isso quando a instituição, né, de ensino tem um apoio de atendimento a pessoas com necessidades específicas. Muitas das instituições públicas não têm um apoio, não têm um núcleo, e aí entra o papel, né, do professor de apoio, que por muito tempo esse professor de apoio não teve nas escolas. Hoje a gente já consegue encontrar um cenário muito melhor de encontrar esses professores. Mas, para além disso, a gente precisa entender que o professor de apoio, ele não vai suprimir tudo que precisa, né? Para que aconteça, tanto no NAPNE, né, que é os institutos federais, eles têm esse núcleo, eles também precisam de um apoio muito maior para conseguir levar a formação para os professores. Porque os professores, né, nesse núcleo de atendimento, ele é atendido apenas os alunos. E os professores, eles ficam por fora dessa bagagem toda. Então, na conclusão do meu trabalho, que vai estar no link para vocês lerem, e eu espero que vocês gostem, né, da leitura, porque traz uma análise mais aprofundada, e como o tempo aqui é muito curto, eu não consegui trazer completo para vocês. Mas nesse trabalho a gente aborda essa questão de como os professores do ensino regular, eles ficam a par de todo esse desenvolvimento para esses alunos. Por quê? Os professores, eles precisam de uma formação continuada para saber lidar também com o aluno que tem autismo, que tem dislexia, TDAH. O professor de apoio, ele é essencial, mas ele não vai suprir todas as demandas, porque o professor de apoio, em muitos casos, pode não entender, por exemplo, de física, de química. E aí entra o professor com uma linguagem mais adequada para conseguir colocar esse aluno num aprendizado muito mais eficaz. Então, eu trago no trabalho a questão de que há uma necessidade, né, de fazer com que esses professores tenham uma educação continuada, como palestras, cursos de extensão, pós-graduação, que ainda por cima pode ser ofertada pelos institutos federais, e no ensino regular, né, no ensino básico, precisa ser levado esse diálogo, porque o professor, tanto o professor regular e o professor de apoio também não vai conseguir suprimir todas as questões. É preciso um psicopedagogo, um psicólogo, um assistente social, é preciso o envolvimento da família, que por muito tempo, estando no NAPNE, percebi que vários pais, eles deixam toda a responsabilidade para o ensino, para os professores, e não é bem assim que acontece, porque para que haja um desenvolvimento muito maior, é preciso que esses professores eles estejam em contato com a família. A família é essencial no processo de transformação do aluno mesmo, e isso eu pude perceber muito dentro do núcleo de atendimento. Eu trago também como referência um dos autores que eu li, que foi o Hu. Também li Paulo Freire e outros professores e escritores na abordagem de educação inclusiva. Também a legislação que está em vigor, acompanhei por muito tempo o que é o direito de cada aluno, o que é o direito de cada pessoa com deficiência. E a gente traz aqui, nesse trabalho, um otimismo, porque durante muito tempo esses alunos eles foram colocados à margem mesmo da sociedade. Hoje a gente tem um percurso muito grande dentro dos institutos federais, que é a criação dos núcleos de apoio de atendimento às necessidades específicas dele. E dentro desse núcleo tem um professor AEE, um professor de apoio, tem também toda uma supervisão, os monitores. Então, existe algo muito, muito mais construído, de uma forma muito mais dinâmica. E
é através disso tudo que a gente vai conseguir construir uma educação de qualidade a todos. E fico aqui, né, para reflexão da importância desses professores dentro do cenário da educação inclusiva nesses núcleos. E eu agradeço ao Reginaldo, agradeço ao Rafael Bolelli, que é o coordenador do meu curso, e agradeço a todos e o Congresso também por essa oportunidade de trazer meu trabalho. Obrigada!